Você vai conversar com as pessoas hoje, existe uma indefinição. Não tem nada definido quem é, não tem nada definido onde quer chegar, não tem nada definido do que sabe fazer. E sabe o que é isso? Quando há uma crise de identidade. E o Jesus que eu vou falar aqui nessa noite, ele nunca teve uma crise de quem ele era. E tudo que ele declarou sobre a nossa vida é o que vai acontecer e é o que nós somos. Não existe meio termo no Evangelho. Gente, o Evangelho não é isso. Eu acho que... Não, irmão, deixa o teu achômetro em casa. Evangelho é o que está escrito aqui nessa palavra. E aí, quando eu estou em crise de identidade, sem saber quem eu sou, sem estar posicionado como um filho de Deus, começa uma crise e aí eu passo a murmurar em cima de tudo. Tudo agora é motivo para reclamação, porque o filho está em crise. Já viu o menino mimado batendo o pé em crise, como é que faz? Não é feio, Luana? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. E o pai banana, a mãe banana. Venha, filho, tome. Já viu isso acontecer, irmão? Eu acho que aqui não existe isso não, aleluia. Mas tem muito por aí. Deus não criou filhos mimados. Deus criou filhos convictos e abençoados. Irmão, quem é abençoado já sabe, irmão. Já chega no lugar sabendo, eu sou filho de Deus e pronto. Filho de Deus, quando chega no ambiente, é para o diabo correr, é para o demônio correr, irmão. Não tem esse negócio, até para expulsar não tem esse negócio. Qual é o seu nome? De onde você vem? Quem está aí, meu irmão? E eu quero papo com o demônio. Sai em nome de Jesus. Eu nem quero conversa contigo, meu irmão. Até porque quando Satanás, ele tentou convencer Jesus de algo, ele tentou convencer alguém que já sabia que era filho amado e conhecia a palavra do Pai. A própria palavra estava aqui. E aí, sem identidade, qualquer discurso influencia a gente. Qualquer pregação, qualquer mensagem, assistir, aleluia, vou mandar para todo mundo da minha família, porque aí foi Deus que falou tudo. E se tiver uma heresia no meio e você não souber, porque não leu? Filho de Deus não cai em qualquer conversa, irmão. Filho de Deus não é enganado. Quem sabe quem é, não é enganado. Eva foi enganada, Adão foi enganado, porque ali existia uma crise, uma comparação, uma rede social do momento. Se você comer desta fruta, você será como Deus. É mesmo, você como Ele? Bora comer agora. A comparação derruba muitos. Você não precisa se comparar, porque o teu RG é único, a tua forma é única, o teu nome que está escrito no livro da vida é único. Não existe dois de você, não existe três de você, não existe um ministério melhor ou pior que o seu. É o que Deus fez para você e ponto. Eu vou tentar pregar, irmão, não é nem pelo tempo, que ele já virou meu amigo, eu não tenho mais raiva do cronômetro. Já estou sabendo trabalhar com ele aqui. Mas eu vou tentar, porque eu estou sentindo a presença tão forte do Senhor que eu estou com vontade de sair voando aqui, irmão. Mas eu vou me segurar, porque eu não sei voar. Estou um pouco pesado para voar. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Quem tem crise de identidade, diga assim comigo: corre qualquer corrida. Sabe qual é o pior, irmão? Quando a gente quer correr a corrida dos outros. Aí a gente vê um pregador chegar no YouTube, colocar um banquinho, sentar, bom dia meus lindos. Aí todo mundo agora quer fazer igual, irmão, vai correr o que Deus tem para você. Se o evangelista lá, Deus deu a estratégia para ele ganhar almas assim, ele vai ganhar. Mas você com banco, sem banco, no tapete, com som, sem som, o Senhor tem uma palavra específica para a tua vida. Eu estou cansado disso, irmão. Eu já cansei. Você viu? Olha onde a irmã está viajando. Meu Deus do céu, por que eu não vivo isso?
Olha onde olha o carro que o pastor comprou. Olha o treinamento de intercessão rodando o Brasil. Ela ficava mais simples aqui na salinha. Onde está agora? É claro, meu irmão, quem tem o que fazer não olha para a vida do outro. Quem está vindo a primeira vez, espero que volte, viu? Em nome de Jesus. Mas aqui você vai ouvir o evangelho. Massagem é no spa, não é aqui não, tá? Outra coisa, filhos que estão com crise de identidade estão começando a viver qualquer modinha que aparece. Cuidado, irmão, com tendência, com modinha. Você é estilista, por acaso? E se tiver algum estilista aqui, é para trabalhar aqui na terra. Eu nunca vi ministério estilista espiritual. Não existe, irmão. Para estar preocupado com a modinha e seguir a moda. Quem vive no profético, meu irmão, não precisa nem seguir a moda, porque ele já sabe o que vai acontecer na próxima estação. Porque o céu não segue o calendário daqui. A gente, quando está no profético, a gente segue o calendário do alto. É a pessoa falando da política, de alguém que está preso, de crise, de tantas coisas. Mas a pessoa que já sabe o que Deus falou, ela já está vendo lá na frente o que vai acontecer. É por isso que tem crente que você chega e diz: irmão, você está vendo o que é que está acontecendo, você está vendo a crise, você está vendo lá, eu não vou falar por causa da live, mas aquela pessoa está querendo mandar no Brasil. Irmão, podem mandar no Brasil, em El Salvador, no Peru, na Colômbia, na Espanha. Eu não sou desse mundo, eu não sou daqui, eu estou de passagem aqui. E nós estamos aqui, e onde a gente pisar, meu irmão, a tragédia não vai vir para nossa casa. Ou na sua casa não tem o sangue do Cordeiro? Esqueceu disso? Então viva de acordo com a profecia. Sabe onde as maiores profecias estão escritas? Aqui, ó. Filho tendo crise de identidade. Quando passa por uma situação difícil, procura todo mundo na horizontal, mas esquece de olhar para a vertical. Quem é que está cuidando dele? Pede ajuda a um, pede ajuda a outro, e vai no banco, e procura isso, e procura aquilo. Aí quando nada dá certo, Senhor, olha essa situação que eu estou vivendo. Irmão, Deus é resto. Já pensou se Ele tratasse a gente assim? Se não der certo, eu uso essa pessoa, vamos ver o que é que vai dar. Ele te coloca como prioridade depois de Jesus, meu irmão. Ele te deu o direito que o filho dele tem, só para dizer: você é importante. Sim, se você estiver debaixo de uma palavra, não fica andando por aí de cabeça baixa, irmão. Os filhos de Deus chegando nas empresas, é uma luta, é uma peleja, mas eu creio sim, vai passar, é porque vida de crente, né? Se eu não fosse crente, eu olhava para uma pessoa dessa e disse: está repreendido em nome de Jesus, que ele acha que serve. Ser filho é isso não, meu irmão. Ser filho é saber quem é o pai dele e ter convicção. Tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado, diga assim: cuidado. Diga para quem está perto de você, diga assim: cuidado. Diga assim: Deus cuida do filho que Ele ama. Então você não é para ouvir qualquer coisa. Amém? Em Jeremias 17:13, o povo diz aí que eu não li a Bíblia, né? Mas a gente vai ler, calma. Jeremias 17:13, bota na NVI, por favor, irmão. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que o profeta Jeremias escreveu lá atrás. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Pode deixar aí o versículo.
Por que eu estou lendo esse versículo? Porque lá na frente o que é que a gente encontra? Lá em João 7. Quem lembra aqui da mulher adúltera? Quem lembra aqui dessa história? A mulher adúltera é pega em adultério no ato do pecado, e quando ela chega ali onde Jesus está, essa fonte de água viva estava escrevendo no pó da terra. E sabe quem foi eliminado ali daquela situação? Aqueles que não honravam o Senhor e aqueles que não obedeciam ao Senhor. Não a mulher que foi pega. Sabe por quê? A identidade dela foi construída naquele momento. Jesus mostrando o que veio fazer na terra. Ele veio restaurar a identidade de quem achava que lá atrás já tinha perdido e poderia morrer ali apedrejado naquele momento. E porque hoje em dia tem gente na igreja agindo como o passado. Está precisando ir para o Rema? Aliança de sangue? Sim ou não? Não perca a sua identidade. Não entre em crise. Eu estou falando aqui hoje porque eu já estou vendo filhos restaurados. E eu estou vendo até filhos que já estão posicionados, saindo daqui com novas ideias que o Senhor vai entregar nessa noite. Paulo aconselhando Timóteo, eu vou trazer exemplos para você nessa noite. Paulo aconselhando Timóteo a ser um obreiro aprovado diante de Deus. Irmão, quem sabe quem é, quem tem convicção de quem é, ele não vive para ter uma aceitação social. Ele vive para ter uma aprovação diante de Deus. E quem tem aprovação diante de Deus é quem mergulha nessa palavra, é quem busca o Senhor de dia e de noite, é quem vive em oração. A aceitação social não me importa mais. Ele me aprovando, se alguém me aceitar, vai ser uma consequência. Porque até Jesus, muitos não aceitaram e rejeitaram, mas ele não deixou de cumprir a missão dele. Você está conseguindo entender isso? Então a identidade verdadeira, irmão, não depende de aplausos, mas da presença de Deus e ponto. Aplaudiu, não aplaudiu, elogiou, não elogiou, tá tudo bem, irmão. É melhor do que eu criar uma metodologia como muitos estão fazendo para o meu ego. Eu crio para mim, não, vai por aqui porque isso aqui vai dar mais like, não, essa forma aqui vai trazer mais seguidores, não, vamos por esse caminho aqui. É mesmo, irmão? Cuidado para não ir para o céu, nem você e nem teus seguidores. Que o céu, o caminho para o céu é muito diferente do que esse mundo ensina. Eu estou falando isso porque tem pessoas que muitas vezes estão vindo à igreja domingo, aí se esforça mais um pouquinho, alguns, aí vem na terça, aí outros já vem morrendo na quinta também, e aí não, eu já estou cumprindo a minha agenda, ou senão eu já vim domingo, está tudo certo, ou já ouvi a palavra, já meditei, mas primeiro saiba quem você é diante de Deus. Saiba quem você é, saiba com quem você se junta também. Porque tem muita gente dizendo que é crente, mas está em uma confusão de identidade. Com fofoca, com calúnia, com disse-me-disse, com insubmissão. E eu vou entrar num ponto aqui muito importante. Tudo que eu estou falando aqui você já conhece. Quem não conhece, aproveita, aprende agora. Mas depois que Jesus ressuscitou, muitos aqui sabem dos discípulos no caminho de Emaús. Aqueles dois, isso. Que muitas vezes a gente já foi assim também. Tinha uma palavra para a nossa vida. Tinha uma palavra dizendo, ei, eu vou ressuscitar, mas fica lá. Aguarda, não sai para canto nenhum, fica aguardando. Que eu vou voltar. E a gente acaba entrando numa crise, não, vamos embora. Passou um dia, passou dois, e acaba esquecendo da promessa. Quantas vezes eu já passei por isso, irmão? E aí eles foram embora. E o que foi que aconteceu?
Jesus encontra eles no caminho. Sim ou não? Jesus encontra eles, começa a conversar, começa a perguntar sobre o que eles estão falando. E depois de um tempo, Jesus aparece para eles. Eles reconhecem que Jesus estava ali. Ou seja, andaram com Jesus, conversaram com Jesus, sentaram à mesa com Jesus e não estavam reconhecendo. Aí quando os olhos se abriram, o que foi que eles perceberam? Depois Jesus vai embora, o nosso coração ardia. Pode tirar já o versículo, irmão, não tem problema não. Esse é obediente mesmo, viu? Foi que eles perceberam que o coração ardia. O coração podia até arder, irmão, mas eles estavam na direção errada. Você sabia que coração arder não quer dizer nada? Coração queimar, porque está cheio de gente assim com o coração queimando. Marca uma conferência, lota, pode ver, ó. Conferência tal, vai lotar a igreja. As inscrições hoje estão encerrando assim, ó, com horas. Acampamento, não, vamos para o acampamento, aleluia, o coração volta com o coração ardendo, mas não recalcula a rota, não adianta de nada. Quando volta, para de arder, pronto, está tudo errado de novo, irmão. Aí lota a conferência, lota o evento, mas no dia a dia na igreja não está. No dia a dia no discipulado não está. No dia a dia na oração um irmão pelo outro não está. E gente assim, irmão, que é bom de púlpito e ruim de mesa, já está cheio. Bom de sermão, ruim de discipulado, já está cheio. Bom de liderança, mas ruim de submissão. Está assim, ó, gente que o coração arde, mas nem reconhece quem é Jesus, nem obedece uma direção que Jesus deu. E é porque andou com Ele. Você está percebendo como está, até o momento, algumas pessoas de nossa geração? Hoje é noite da gente observar onde a gente está, onde é que Jesus está, irmão. Eu posso estar em qualquer lugar, mas Jesus precisa estar comigo. E quando a gente vai por esse caminho que é perigoso, como alguns falam, né, a gente fica todo aleluiado. Não é isso? Fica todo aleluiado, mas sem instrução. O coração ardendo, mas sem correção, sem princípios. Sabe o que é que acontece, irmão? Acaba virando uma festa de criança. Não passa de uma festa de criança. O que é que acontece na festa de criança? Tem bagunça, sim ou não? E é bom, tem bagunça, tem alegria. Mas a criança, no fim da festa, ela não arruma nada. Ela não tem responsabilidade, ela não paga nada. O reino exige maturidade e responsabilidade, e não um monte de filho em festa de criança, bagunçando, brincando, se alegrando com o cultinho, e quando sai não tem responsabilidade nenhuma. Porque vai até alegrar o ambiente, vai ser até gostoso, vai ser bom. Mas, irmão, se não verificou o caminho que está pisando, isso é muito perigoso. E essa palavra não é para trazer peso sobre ninguém, mas é para dizer que quem olha para Jesus, meu irmão, acaba recalculando a rota e entrando no caminho certo. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer aqui nessa noite. Porque quantos maridos já perderam a sua identidade de homem dentro de casa? Quantas mulheres, quantos filhos nem sabe mais o que é um pai, o que é uma mãe, não sabe mais quem é Jesus, não sabe mais o que é adorar o Senhor, ou nunca soube. Quantas pessoas não suportam hoje em dia pisar dentro de uma igreja, porque estão decepcionadas com falsos mestres, falsos profetas, falsos ministros de louvor, que quiseram mexer com a identidade da igreja. Mas eu quero dizer a qualquer pessoa dessa: ninguém pode mexer com os filhos de Deus. Jesus não é aquele que quer ver ninguém caído, Ele é aquele que vai atrás dos discípulos. Ele
Ele foi atrás no caminho de Emaús, apareceu, sentou à mesa. E quando eles enxergaram através da comunhão, meu irmão, a vida deles mudou a partir dali. É o Jesus mostrando, eu ressuscitei, eu tinha algumas coisas para fazer, mas eu tenho que ir atrás daqueles dois ali, que eles são importantes para mim. Eu tenho que ir atrás de Pedro, que teve uma crise de identidade e já voltou a pescar. Eu vou mostrar ele novamente o que é que ele tem que pescar nessa terra. Jacó, teve um momento que Jacó precisou mentir para seu pai Isaac, dizendo que era Esaú, por causa de uma bênção. Mas lá na frente, quando ele luta com o anjo ali, representando Deus, quando o anjo pergunta, quem é você? Aí agora não cabe mais mentira, meu irmão, porque ele recalculou a rota. Ele disse, eu sou Jacó. E Deus disse, pronto, agora eu digo o seu nome verdadeiro. Porque quem começa a andar na verdade, quem deixa a mentira para trás, quem perdoa e pede perdão, Jacó já estava resolvido ali no coração. Ele entende quem ele é diante de Deus. A partir daquele momento, Jacó entendeu o nome dele, Israel. Aquele que lutou com, não é contra, preste atenção, aquele que lutou com Deus e venceu, prevaleceu. Agora não tinha mais um Jacó enganador, não tinha mais um Jacó inconstante, não tinha um Jacó mais que precisava mentir ou vender algo por causa de uma bênção. Tinha um Jacó que já entendeu o relacionamento com o dono da bênção. Quantos entenderam isso aqui? Aleluia. A identidade verdadeira é aquela que permanece em Cristo e não existe meio termo. Ainda que alguém queira manipular, ainda que alguém queira mexer com você, você sabe que é filho amado de Deus e ponto. Não deixa nada confundir, meu irmão, a tua mente. Não deixa nada confundir o teu relacionamento com Deus. E se tem alguém que está aqui nessa noite e ainda não tem esse relacionamento com Deus, hoje é dia de você entrar no caminho que é Jesus. É isso que Ele tem para a sua vida. Outro exemplo que eu quero trazer aqui de Pedro. Diga assim comigo, eu não posso dormir. E eu estou falando aqui no espiritual, tá? O que foi que aconteceu com o nosso irmão Pedro? No lugar que era para estar vigiando, ele dormiu 3 vezes. E o que foi que aconteceu lá na frente? Ele negou 3 vezes. E quantas vezes Jesus perguntou se ele amava Jesus? 3 vezes. Uma para cada vez que ele dormiu, irmão. Porque quando a gente dorme no lugar de estar vigiando, a gente vai perdendo a intimidade aos poucos com Jesus, que a gente nem percebe. Não durma no lugar de estar vigiando. Existe alguém que eu nem gosto de falar sobre ele, mas está ao derredor querendo tragar você, querendo tragar sua família, mas você está posicionado dizendo, aqui ninguém toca, na minha casa ninguém toca, eu estou vigilante, onde eu chego no meu trabalho, a capetada tem que correr porque chegou um filho de Deus. Se posiciona, irmão. Onde está o posicionamento de filhos? Cadê os filhos aqui posicionados? Não, vou perguntar mais uma vez, porque alguns entenderam que ainda não são filhos, mas onde estão os filhos aqui? E quem acha que não é ainda, essa é noite de ser filho, viu? Hoje é noite de posição. Essa igreja está com as portas abertas aqui, é para os filhos de Deus mesmo, irmão. Aproveita. Aqui vai crescer mais ainda. Aqui vai crescer, isso aqui só vai dar para uma sala de aula daqui a um tempo, porque vai precisar de muito mais, porque Euclides da Cunha precisa entender que existe Filho de Deus. Ananias e Safira, quantos conhecem essa história aqui da oferta? Quantos conhecem desse casal?
O que foi que aconteceu? Eles venderam, combinaram entre si, aquele casal combinou entre si, para dar um valor, dizendo que estava dando tudo, mas reteram uma parte. E sabe o que é isso, meu irmão? Sabe qual é o problema? Eles quiseram viver a vida dos outros. Porque a questão não é quanto eles pegaram, por quanto eles venderam o terreno. Ninguém estava pedindo nada a eles. Mas sabe onde é que está o problema? Que eles entraram numa fila, e eu já falei isso aqui pregando, eles entraram numa fila de quem dava tudo. Não era quanto eles tinham combinado dar a metade, mas eles entraram na fila de quem estava entregando tudo ao Senhor e nada pela metade. E aí eles quiseram viver uma farsa, eles estão dando tudo, então vamos dizer que a gente está dando tudo, irmão. O evangelho, a palavra, a oferta, o dízimo, a oferta, essa igreja aqui não está precisando de pessoas que querem mostrar algo que não são. Porque o Senhor só recebe se for tudo. Deus não recebe um ministério pela metade, Deus não recebe uma palavra pela metade, Deus não recebe o louvor pela metade, Deus não recebe o limpar de uma cadeira pela metade, Deus não recebe cuidar de um departamento pela metade, Deus não recebe você pegar os filhos que Ele te deu como herança e cuidar de qualquer jeito pela metade, ou é tudo ou nada. E como eu vou me posicionar? Daniel, já sei, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou chegar lá fora, vou sair denunciando o pecado de todo mundo, vou sair apontando o dedo. Não, irmão. Quer descobrir se um prédio está torto? Coloca um reto do lado. Eu estava com elas viajando, estava lá em Balneário, e eu comecei a olhar para um prédio assim. Eu disse, esse bicho está troncho. Aí eu olhei para o do lado. Aí depois eu disse, não, mas esse está troncho. Ou é esse que está reto? Depois eu comecei a ficar confuso. Eu disse, não, tem alguma coisa aqui acontecendo. Aí depois elas me chamaram para tirar umas fotos. Eu disse, pronto, vamos. E eu olhando para o... Tem alguma coisa errada aí num desses dois, rapaz. Um dia eu vou descobrir. Nem que seja uma engenharia que foi criada para ele ficar meio assim, mas tem alguma coisa aí. A mesma coisa é aqui na terra. Vão chegar no teu trabalho e vão olhar para quem está errando e vão dizer, peraí, tem alguma coisa errada, porque esse aqui não faz. Não, peraí, nessa família aqui tem alguma coisa acontecendo, porque aquele ali não briga, não vive discutindo, não vive falando mal dos outros parentes. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Estou entendendo tudo. Quem anda em retidão, por si só, a vida já denuncia o pecado. Eu não preciso fingir nada, eu não preciso criar nada, basta ser um filho de Deus posicionado. Você já pensou se na nossa sociedade as pessoas começam a se posicionar como filhos e viver de fato a palavra? Vai mudar ou não vai, irmão? Mas eu estou vendo um povo aqui que vai fazer isso, viu? Alguns já se posicionaram, alguns já estão fazendo, mas tem muita gente aqui, assim como eu, que precisa melhorar muito ainda. Já estou quase terminando. E eu preciso te dizer, isso aqui, irmão. Eu sinto Jesus aqui em nosso meio, olhando para os filhos. Chega um momento na Bíblia, está lá em Atos, que está em algum canto na Bíblia. Está na Bíblia. Mas chega um momento que Paulo, ele chega em uma ilha para pregar, depois de naufrágio, de tanta coisa acontecer. E aí quando ele chega naquele lugar para cumprir a missão dele, sabe o que é que acontece? Fazem ali uma fogueira. E aí quando fazem a fogueira ali para o povo se aquecer, está lá Paulo, imagina, com frio, passou por tantas coisas. Estava preso, agora está solto, por causa que o barco afundou e tanta coisa, Paulo passando por amor a Jesus, pelo Evangelho. E aí quando ele chega naquela fogueira, ele e alguns irmãos ali,
Os irmãos da Verbo da Vida ali perto, outros ali da Assembleia, outros da Batista, os irmãos ali perto e tal. E aí, Paulo, vai pregar o quê? Uns críticos lá, que sempre vai existir, os críticos de longe olhando. Bora ver o que é que ele vai pregar, vamos ver aí se é homem de Deus mesmo, se não é, se tem vida, porque esse aí, ó, batia nos outros, eu não confio. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Mas chega um momento que da fogueira sai uma serpente que parecia um graveto. E eu vou mostrar a você a imagem. A mídia está ok aí? Preparou a imagem? Mostra a imagem aqui. Eu trouxe uma imagem para você, porque quando a gente vê, tudo fica mais fácil. A imagem, irmão, não é o vídeo não. Aleluia. Achou? Se não achou, eu sigo aqui, tá bom? Vamos lá. Pronto, diminui um pouco a luz, por favor. Irmão, onde é que o camarada vai saber que isso aí é uma serpente e não um graveto? Só para lhe dar uma dica, a serpente é a de baixo, viu? Essa serpente aqui, essa cobra aí parece um graveto. É forte ou não é essa imagem? Deixa ela aí para eu conversar com meus irmãos um negócio agora. Você sabia que tem muita gente assim, ó, no meio dos gravetos, disfarçados para atacar o povo de Deus? Mas sabe o que foi que fez a cobra sair de lá de dentro? Você sabia que onde o fogo do Espírito chega, não há disfarce, não há demônio que fique, porque ele não aguenta o fogo da presença. Quando o fogo queima, a identidade falsa ela não aguenta, irmão. A pessoa ela pode tentar disfarçar 6 meses, 1 ano, mas quando o fogo começa a dizer, peraí, tem alguma coisa errada. Não, esse povo está adorando demais. Não, peraí, mas está vindo um fogo que eu não estou aguentando. Eu não vou mais disfarçar, peraí. E não acaba aí, irmão. O pior é que não acaba aí. Porque a serpente disfarçada de graveto que estava no meio da fogueira, ela saiu. Porque esse tipo de gente é assim. Ele vai embora, mas diz, antes de eu ainda ataco o líder. Saiu a serpente e ainda atacou a mão de Paulo, irmão. Sabe por quê? Porque quando esse tipo aí de serpente vê que não conseguiu manipular, que não conseguiu atrapalhar, que o fogo foi maior que ela, e sempre vai ser. Não, deixa eu atacar o líder, porque o líder é doente agora, não faz mais nada. Deixa eu atacar o líder, porque ele machucado. Eu vou envenenar ele para ele morrer. Só que a serpente esqueceu que Paulo era um filho posicionado, irmão. Quem está posicionado, a serpente até tenta pegar, mas não consegue, porque ele sabe que assim como Jesus, ele está aqui para esmagar a cabeça da serpente e escorpiões, e ainda que seja atacado, vai permanecer de pé. Permanece de pé, irmão. Porque o fogo revela quem realmente somos. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga assim: o fogo do Espírito revela quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Pode tirar a imagem, obrigado. Eu sinto a presença do papai aqui. Ele está aqui nesse ambiente. E aí eu faço essa pergunta, meu irmão. Quem você é? Se alguém chega para você agora, em fração de segundos, pergunta quem você é, sem dizer o que você faz, qual seria a sua resposta? Qual é o seu propósito? Para que Deus te chamou nessa terra?
Houve uma época da minha vida que as pessoas estavam dizendo: você vai abrir igreja. Teve serpente que procurou a gente e disse: eu sou o primeiro a pisar lá quando você abrir. Eu digo: é mesmo, víbora? Só pensei, né? Não consegui falar não. Você é o primeiro a sentar lá na sua igreja. Quando é que vai abrir? Irmão, eu já sei o que Deus falou comigo, o que Ele tem, tá? Algumas coisas, porque outros Ele vai revelar ainda. Mas se Ele tivesse me chamado para a vida toda ser auxiliar do pastor Ivilson, qual é o problema? Auxiliar meu co-pastor aqui, o co-pastor do pastor Ivilson, e aí? A cuidar dos jovens mais 20, 30 anos aí pela frente, e aí, meu irmão? É o meu chamado, amém, Senhor, eis-me aqui. Sabe qual é o problema? É que a gente quer o que está em evidência e não o que Ele nos chamou para fazer. Aí Ele pega aquele que não quer estar em evidência e diz: vem para cá, ó, que é você que eu quero usar. Você compreendeu isso aqui? Eu preciso dizer isso a esse povo que está aqui nessa noite: você não é um acidente não, irmão. Fernanda, você não é um acaso em Euclides da Cunha, tua família. Júlio, você não é um acidente. Pastores, irmãos que estão aqui. Pedro, você não é um acidente. Você não é alguém que não era para ter nascido e nasceu. Ah, foi sorte eu ter nascido. Não, irmão. Você está aqui nessa terra, tem um propósito. Você está aqui nessa terra porque desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano para você. Há um motivo para a sua existência. Então comece a se posicionar. Para de terceirizar as coisas de Deus para os outros fazerem aquilo que Ele chamou para você fazer. Eu estou dizendo isso aqui porque tem gente que está aqui, que estava desacreditado já. Já estava, não faço mais nada. Eu não quero saber mais de ministério nenhum. Tem gente que eu vou dar uma chance para essa igreja agora. Deixa eu ver como é lá. E é Coca-Cola no deserto. Quem és tu para dar chance à noiva do Cordeiro? Ele que te deu uma chance. E nessa noite Ele está dizendo: eu tenho algo específico para você. Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho. Vou mostrar um vídeo rapidinho aqui que eu trouxe para você, irmão. É uma simulação, é um teatro de uma igreja, mas rapidinho para você assistir e entender que você foi chamado para algo. Pode soltar, irmão, por favor. Qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais. Entretenimento era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo.
Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999 mil almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor te chamou para fazer? Você entendeu agora? Você entendeu agora? Porque às vezes você olha assim alguém na corrida. Eu não posso me distrair, eu estou numa grande obra. Não vem com isso, não vem. Um dia desse uma pessoa me procurou e disse: Daniel, eu acho que você está fazendo muitas coisas na igreja. Aí eu fiz aquela posição assim, né, de menino que nasce interior. Botei o pé assim e fiquei: é mesmo? A mãozinha para trás. Né? Não, eu não fiz assim não, botei assim, é mesmo. Aí o pastor briga. Aí o irmão disse: eu acho que você está fazendo muitas coisas. Rádio, jovens, louvor, pregando. Às vezes Deus só chamou a pessoa para tocar o teclado e ponto. Você que está procurando muitas coisas para fazer, se ocupando, aí depois pode até reclamar de pesos. E eu fiquei assim olhando. Vou lhe emprestar um livro, reflita nisso. Eu disse: está certo. Não consegui responder nada à pessoa, mas fiquei pensativo. Aí eu passei o dia pensando, como a gente faz muitas vezes. No lugar da gente olhar para ele, a gente começa a pensar o que falar, e aquela voz começa a ecoar. Aí Deus falou comigo: você lembra dos talentos? A um eu dei 2, um eu dei 1, outro eu dei 2, outro eu dei 5. Alguns enterram, outros multiplicam. E o Senhor falou comigo: quem te chamou fui eu. Continua fazendo e não se distrai com vozes, ainda que sejam bem próximas a você, mas escuta a minha voz. Qual voz, irmão, você tem escutado? É tempo da gente recalcular a rota.
Nessa noite, eu falei sobre uma identidade real. Você pode ficar em pé, sem distração. É só para ficar em pé. Não quer dizer que esse é um momento de podem ir beber água, podem ir ao banheiro, podem passear na igreja. Não, só fique em pé, em nome de Jesus. Pronto, falei que eu estava segurando há meses. Esse é o momento de só ficar em pé. A identidade real é sobre o que a gente faz, mas sobre quem somos em Cristo Jesus. Como Ele é, nós somos também. Onde Ele está, nós estamos também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Filho de Deus posicionado, agora ele, até quem está ao redor dele, ele observa. Peraí, isso aí não é fala de filho, não. Isso aqui não foi conselho de um filho. Não, esse aqui foi conselho de um filho. Isso aqui não é mesa para um filho estar. É mesa de escarnecedor. Então deixa eu sair. E aí eu digo a você nessa noite. Pergunte para você todos os dias, quem sou eu em Cristo? Chegou já à noite, meu irmão. No lugar de pegar uma rede social e ficar olhando e se comparando, e vendo o que está acontecendo com os outros, desliga tudo. Desliga todas as vozes, porque no silêncio a gente escuta Deus também. E pergunta, quem eu sou diante de Jesus? O que Ele me chamou para fazer? Nós vamos cantar uma canção agora. Se conecta com o Senhor. Feche os teus olhos. Aí onde você está, feche